por doce já foi, certo? Uhum. Sim. Vamos agora conversar um pouquinho sobre industrializados. Ok, vamos lá. Estamos em pleno século XXI, correto? Era da industrialização em alta. A nutricionista disse que é para parar de comer coisas industrializadas. Gente, não dá. Não dá, né, Jaque? A gente sabe que tem coisas que não vai dar para fugir da industrialização. Porém, o que eu procuro orientar o meu paciente? Ler rótulo nutricional. Quem conhece o meu perfil, quem está assistindo a live aí, se quiser ver, eu procurei fazer algumas postagens avaliando alimentos industrializados. Então, por exemplo, que tipo de tempero você usa na sua comida? Você usa o sazon ou você procura um tempero mais natural? Uma cebola, umas ervas finas? Por quê? Porque esses temperos industrializados, tanto sazon, caldo quinoa, não estamos falando em marca, estou falando de produtos que a indústria nos traz, ok? Então, eles apresentam o quê? Muitas vezes, muita quantidade de sódio, alguns açúcar em sua composição, e eles viciam o nosso paladar. Então, quando você vai comer a comida que teve esse produto como tempero, você muitas vezes viciou no sabor daquele tempero. Você nem sente, né, o sabor da comida de verdade. Porém, outro exemplo clássico, né, Jaque, aquelas bolachinhas integrais, que a indústria vende como sendo a bolachinha que você vai ter uma silhueta magra. Tá. Aí, na hora que você olha lá o rótulo, cheio de açúcar. Eu falo com o meu paciente, olha a lista de ingredientes. Gente, a lista de ingredientes está lá para nos orientar. Nos orientar o quê? A escolher que tipo de alimento que você vai usar. Interessante, Jaque, que até lá na nossa caixinha, né? Na minha caixinha, teve um paciente que perguntou, Coca Zero engorda? Gente, a Coca Zero não engorda, porque ela não tem açúcar, ela tem adoçante em sua composição. Você pode consumir? Pode, desde com moderação. Eu não vou falar que a Coca Zero, ela vai fazer bem para a sua saúde. Não, porque ela tem um monte de aditivos, substâncias químicas para preservar aquele produto. Porém, uma latinha não vai fazer mal assim, né? Então, é equilíbrio. É você saber escolher, saber quanto vai comer daquele alimento. Exato. O que você fala? Por exemplo, tem gente que fala, mas eu tomo a Coca Zero e aí eu me peso, aí eu aumentei meio quilo. Lógico, a água pesa, gente. Se você não pesa água, meio litro de água, põe na balança, é pesado. O refrigerante zero, a mesma coisa. Ele pesa, mas caloria ele não tem. Mas esses adoçantes, aromatizantes, conservantes que tem dentro do seu organismo não vai te fazer bem, né? Exatamente. E assim, claro, a gente sempre fala, dê preferência para alimentos o mais naturais possíveis. Sempre, sempre. Sempre melhor ir na feira, ir no sacolão, do que comprar as coisas em pacotes. Mas nem sempre é possível. Não é o ano inteiro que a gente tem milho em espiga para vender. Não é o ano inteiro que a gente tem ervilha fresca. Tem até congelada, mas e fresca. Entendeu? Então, a gente precisa ceder em alguns industrializados. E a indústria ela vem melhorando. Já tem conservas sem sal, só o alimento e água, não é? A gente também não pode, só industrializado, coisa do demônio, não, fazer mal para você. Não, gente, calma. Tem coisas ruins? Óbvio. E tem coisas boas, claro, né? Mas é isso aí. Mas a gente sempre foca alimentos o mais naturais possíveis. Mas se não tem jeito, a gente vai na indústria. Né? Ou aquilo lá que a gente conversou, em que sentido que a gente vai na indústria? Tem o Danone lá. Tem mães que compram Danone de morango e dá para a criancinha levar para a escola cheio de açúcar. Aí a criança fica mais ainda. Então, que tal você fazer um iogurte natural, batido com uma fruta e mandar para a criança? Gente, é muito mais saudável, entendeu? Eu amo comer iogurte com geleia, gente. Nossa, não porque a geleia já é doce. Eu ponho lá no iogurte natural, aqueles que são só 2 ingredientes, top demais, maravilhoso. Ainda põe uma chiazinha,
uma linhaça, ou um farelinho de aveia, um farelinho de trigo para dar mais uma fibra. Tem proteína, tem carboidrato e tem gordura boa e tem fibra. Exatamente. Né? Tudo questão de conciliar. Bom, vamos para o próximo. Quer falar mais alguma coisa? Também, Jaque, as pessoas são perdidas nesse quesito. Por isso que o nosso papel como nutricionista é ajudar elas nisso. A escolher um produto certo, ensinar elas, quando tiver no mercado, ler as informações. Porque se elas forem ficar dependendo só das informações que vê na internet, que vê blogueiro falando, coitados. Coitados, porque vai ficar tomando shake, achando que vai ter aquele corpo. É isso que eu tava falando na live de ontem com a Kiko. Tipo assim, a blogueira vende aquele shake e você acha que você vai ter aquele corpo. Não, ela tem outra alimentação por trás. Às vezes ela nem faz uso daquilo que ela tá mostrando, que ela tá vendendo. Não, é o trabalho dela, beleza. Mas não fala que usa e tem esse corpo porque usou. Não é? Cada um ganha dinheiro do seu jeito, o que você estudou para ser. Mas não tenta enganar a população. Coitados. Porque não é qualquer pessoa que consegue, que tem condições de passar numa consulta com um nutricionista. Então aí a pessoa fica assistindo as coisas na internet achando que é tudo verdade. Não, essas pessoas têm que fazer o quê? Tem que seguir orientação. Quem não consegue passar com um nutricionista, segue o maior número de nutricionistas formados, de preferência pós-graduados, se for possível, segue eles e vê o que eles estão falando. Não vai ficar seguindo médico da dieta não sei o quê, blogueira que faz não sei o quê. Gente, beleza, funcionou com eles vão fazer o vídeo falando o que foi bom para eles. Mas, gente, individualidade, foi bom para eles, pode não ser bom para você. E você fica fazendo essas dietas doidas, você pode te dar um distúrbio, entendeu? Você pode desenvolver compulsão alimentar, que é uma doença psiquiátrica, toma remédio. Você pode desenvolver anorexia nervosa, mais comum, bulimia nervosa. Vai lá, come um monte, depois sai vomitando. Entendeu? Isso é muito sério. E outra, que não é só isso, né, Jaque? Eu acho que é o principal, a deficiência de vários nutrientes que pode levar a doenças seríssimas no corpo da pessoa. Muitas vezes a pessoa pode ter uma anemia, ela não sabe. Ela pode ter deficiência de vários outros nutrientes, entendeu? Então, por isso que a nutricionista é uma profissão que estudou os alimentos e que estudou o que cada alimento faz no corpo de uma pessoa. E ela é a única que tem a autoridade de montar uma dieta e ajudar o paciente a ter qualidade de vida e saúde, entendeu? É isso que os pacientes, qualquer pessoa precisa entender. Nutricionista, ela estudou para isso, né? Atividade privativa do nutricionista é prescrição de dieta. Se qualquer outra profissão estiver fazendo isso, tá errado. O conselho tem que multar, porque isso só a gente faz. Isso e a administração de unidade de alimentação de UAN. E não, a gente tem que brigar por isso. É uma das únicas coisas que é um negócio nosso, só nosso, né? Então, se você vai fazer uma dieta, faz com a nutricionista. Por quê? Porque ela estudou no mínimo 4 anos para isso. Exatamente. Não é? Mas então, beleza, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Jejum, Joyce. O que você acha do jejum? Ele é uma estratégia de emagrecimento. Você aplica jejum nos seus pacientes? Você não aplica? Qual é a sua opinião? Bom, primeiro, eu acredito, né, que o jejum ele tem que ser muito bem feito e muito bem orientado. Por quê? Quando a pessoa ela faz o jejum, ela tem que ser orientada que alimentos podem cortar o jejum, porque às vezes a pessoa está fazendo jejum e está lá tomando café, tomando chá, tomando isso, tomando aquilo. Então, calma aí. Então, ela precisa ser orientada o que ela vai consumir durante esse jejum, correto? Outra questão. Ela está fazendo atividade física?
qual que é o objetivo dela de jejum? O jejum não é uma dieta, ela é uma estratégia, é uma das ferramentas que a nutricionista usa durante um período de tratamento com o paciente. Então, por isso que a gente tem que ajustar tudo, né, Jaque? Desde o que? A quantidade que a pessoa vai ter de necessidades calóricas do dia, para o paciente estar fazendo todas as atividades diárias dele, caso ele faça exercício também, as quantidades de calorias diárias, e aí, mediante isso, a gente vai calcular o jejum e vai, dentro de algumas refeições que o paciente vai realizar, colocar aquela quantidade de calorias que ele precisa por dia. Para quê? Para ele não ficar doente, para ele não ter perda de massa muscular e para não causar outros problemas para a saúde dele. Então, lembrando, o jejum é uma estratégia, tem que ser muito bem orientada. Não é segue o que a internet mostra lá e pronto. Não. Tem que ser certinho, bem feito, com todos os nutrientes, com estratégias para potencializar aquele jejum. Então, é essa forma que eu trabalho. Exato. Eu, com relação ao jejum, o que eu faço? A pessoa chega no consultório e fala, nossa, estou num grupo no Face, uma mulher perdeu 20 quilos só fazendo jejum e low carb. Falei, legal, bom para ela. Mas conversando com a paciente, eu vejo que ela é compulsiva. Eu falo, peraí, se você não vai jantar, não vai tomar café, como que vai ser sua compulsão no almoço? O jejum eu não indico para compulsivos. A compulsão piora muito. Tem gente que fala, ai, curei a compulsão com jejum. Não, não cura. Não cura, piora. E o que acontece? Eu falo para os pacientes, é um jejum natural. Tipo assim, você janta lá 6, 8 da noite, e daí no café da manhã você não sente fome. Isso. Aí você almoça normal, e quando você janta normal. Aí a pessoa, assim, eu falo, então beleza, não precisa tomar o café. Se isso já é um costume seu, não precisa voltar. Porém, se você não toma café, almoça e ataca no jantar, tem uma super compulsão noturna, a gente já sabe o problema. É que você não tomou café. Se você tivesse distribuído suas calorias certinho durante o dia, tudo bonitinho, você não teria essa compulsão noturna, entendeu? Sim. Porque já tem estudo mostrando que grupo X come 1.200 calorias, grupo Y 1.200. Grupo X come o maior caloria de manhã. Grupo Y come a maioria das calorias de noite. Qual que perdeu mais peso? Antes eu achava, não, 1.200 calorias é 1.200, não importa o horário que você comer. Não, quem perdeu mais peso foi o pessoal que tomou o café da manhã, que comeu mais coisas de manhã. Então, isso é muito importante, da gente fazer uma boa distribuição dos nutrientes, das calorias durante o dia. Porque se você tem compulsão noturna, é porque não está distribuído bem, tá? Bom, e sabe o que eu acho que é interessante? Pode falar. Não, eu ia falar, a Marília falou mingau de aveia com banana engorda. Não, Marília, pode continuar com seu mingau de aveia, tá? Seu intestino agradece, sua pele agradece, a banana ajuda na ansiedade, traz vários benefícios, pode continuar. Lembrando que com moderação, né? Ninguém vai comer uma panela de mingau. Tem que comer em quantidade equilibrada, adequada, tá bom? Ô, Jaque, eu acho que é interessante a gente enfatizar também que tem muitas pessoas que, por natureza, não tem fome para comer no café da manhã. Então, não é lei que aquela pessoa precisaria tomar um café. Não. Se ela virar para mim e falar assim, doutor, eu acordo sem fome. Depois de 2, 3 horas, eu vou ter apetite. Posso introduzir alguma coisa nesse momento? E depois almoçar? Pode. Gente, por isso que eu falo, é individualizado. Eu vou montar algo de acordo com a realidade. Não adianta eu bater um martelo e falar que o meu paciente tem que tomar café da manhã. Mas ele não sente fome. Então, isso é uma estratégia de jejum. Às vezes ele dormiu 8 horas e vai ficar até o meio-dia sem comer nada porque não tem fome.
É igual comer de 3 em 3 horas. Exatamente. Não é lei. Já caiu por terra. Sim. Exceto se a pessoa é compulsiva, aí eu dou mais refeições do que 3, 4. Se a pessoa é compulsiva, eu não deixo ela ficar com fome, porque se ela fica com fome, ela come muito. Agora, se é uma pessoa normal, deu fome, beleza, come. Come a hora que você tiver fome. Isso é o conceito mais certo. Só que tem as ressalvas. Se a pessoa é diabético tipo 1, tem que cuidar. Se a pessoa é compulsiva e ansiosa, quando bate uma fome, ela tá na rua, ela vai parar na padaria, vai comer um pão, um pingado, um sonho, um pão de queijo. As pessoas compulsivas têm que ter um tratamento mais específico, mais especial mesmo, porque não se aplica as orientações gerais a ela, não é? Sim. É que a gente está falando aqui de pessoas saudáveis, né? A gente não vai falar de pessoas que apresentam diabetes, que apresentam problemas em que o plano alimentar dela vai ser individualizado e para tratamento dessas patologias. Então, as dicas que nós estamos dando aqui é geral. Agora, se a pessoa apresenta uma patologia, aí a gente vai usar de outras estratégias para ajudar na prevenção de não ter piora ou no tratamento aí aliado ao medicamento. Exato, tá bom? Certinho. Sobre jejum, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acredito que a gente abrangeu já. Tá ótimo. Então, vamos para a estratégia low carb. Bom, é uma estratégia... Então, uma estratégia bem utilizada para redução de gordura corporal, né? O qual a gente diminui um pouco do carboidrato da pessoa. Dentro da nutrição tem algumas porcentagens que a gente vai pôr de carboidrato, lipídio e proteína. Lembrando que é individual, lembrando que se a pessoa pratica atividade física, eu vou ter que dar uma importância de uma quantidade de carbo perto da atividade física para ele ter energia para treinar, para não passar mal durante o treino, né? Então, assim, você tem um resultado fantástico com a low carb. Porém, às vezes a pessoa, quando ela vai ter uma restrição de carboidrato, ela pode ter, nos primeiros dias, um desconforto. Às vezes uma dor de cabeça, um cansaço. Isso é comum, por quê? Porque o corpo está entendendo que está uma redução. Lembrando que o carboidrato ele é a principal fonte de energia do nosso cérebro. Então, por isso que eu não posso tirar o carboidrato. Eu tenho que reduzir ele e orientar esse meu paciente a colocar quantidade de carboidrato adequado para a dieta low carb, em quantidade certa e o carboidrato certo, para ajudar a potencializar os resultados dele. Exatamente. Low carb é entre 20% e 40% das calorias totais do plano alimentar. Então, de 20 a 40. Só que as pessoas acham que low carb é zero carb, né? Elas acham que você tem que reduzir tudo. Quase uma cetogênica, porque menos que 20 já vira cetogênica, né? Mas não, gente. Tem como fazer low carb comendo um pão, tem como fazer low carb comendo banana, comendo caqui, comendo arroz e feijão. Tem como, gente. Só que vocês não sabem por quê. Vocês não são nutricionistas. A low carb certa, que dá resultado também, é entre 20% e 40% do VET. Só que vocês não calculam isso, né? Por isso vocês têm que ir na nutricionista. Não adianta, não. De manhã eu vou tomar um café, uma água com limão, aí só um cafezinho. Aí depois, na hora do almoço, eu vou comer um peitinho de frango e um monte de alface. Aí de tarde eu vou comer um ovo só. E aí de noite eu vou comer mais um peito de frango, de preferência sem óleo, tá? Por favor. E mais um monte de verdura. Gente, isso não é low carb. Isso aí é zero carb. E lembrando, Jaque, que assim, quando a pessoa ela faz a low carb,
Muitas vezes ela fala assim, já que eu reduzi o carboidrato, eu vou colocar um monte de gordura, porcaria, né? Não é que é porcaria, né? Mas, por exemplo, aí se enche de pizza, se enche de hambúrguer. Gente, a gente vai trabalhar gorduras boas. Uma pele do frango, aquela pele maravilhosa naquele frango assado. Olha aí, gente, você pode manter desde que esteja dentro do seu consumo calórico. Castanhas, abacate, o azeite, fazer frango sem óleo, jamais, para com isso. Põe o azeite para dar um sabor, né? A nossa natureza, ela tem tanta gordura boa, né, Jaque? Para a gente introduzir no plano alimentar, para dar satisfação, para dar a saciedade, porque ao reduzir o carboidrato, você vai usar estratégias para dar uma saciedade para a pessoa, né? Então, a gordura, ela entra aí com uma estratégia boa. Sim. Então, a low carb, a gente tem ótimos resultados, sim. A low carb de verdade, gente, de verdade, não zero carb, só para ficar claro, tá? Então, low carb a gente tem ótimos resultados, eu tenho ótimos resultados no consultório, ótimos resultados nos grupos de emagrecimento online, pessoal gosta, pessoal segue, e assim, gente, níveis e níveis, tá bom? E interessante que, eu não sei você, mas, por exemplo, pacientes que apresentam SOP, que é o síndrome do ovário policístico, que é um problema muito comum nas mulheres, a low carb é uma estratégia excelente para não dar o pico de insulina, que acaba interferindo nos hormônios, né? Quando a pessoa tem essa patologia, até na diabetes também, a pessoa ela pode trabalhar uma low carb, né, já que para o tratamento da diabetes, são várias estratégias aí que a low carb ela pode ser utilizada. Exatamente. Bom, então falamos sobre low carb. Ok, quer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo. Então vamos falar sobre cetogênica. Você tem algum exemplo, alguma coisa a respeito? Então, a cetogênica ela seria você usar a gordura como fonte de energia, né? Sim, então, assim, isso que é uma outra maneira da gente falar, que é interessante você fazer esse tipo de dieta com auxílio de uma nutricionista, para você não passar mal. Porque a gente trabalha na cetogênica na faixa de uns 10% aí de carboidrato, é um carboidrato baixo. Então, a gente tem que trabalhar esse carboidrato de uma maneira que a pessoa não vai passar mal. Então, se você fizer certinho a cetogênica, com uso de gorduras boas, que vem do ovo, das castanhas, do azeite, salmão, são estratégias excelentes para você trabalhar. E dá vários resultados, porém, bem orientado. O Fábio comentou assim, não consigo comer muita proteína no almoço e no jantar. Fábio, reduz e veja o que você consegue comer de uma maneira que te deixa saciado. Tá? Não precisa comer além do que você está conseguindo. Reduz. Combinado? Não, eu falo. Mas quem falou que você tem que comer muita proteína? Eu falo para as pacientes, eu falo, por que você vai comer esse bife desse tamanho? Com gordurinha ainda do lado. Não, me dê um contrafilé gigante. Pra quê, gente? 20 gramas de proteína já era ótimo. Um quarto desse bife já tá beleza de proteína. A carne que tem tanta proteína, o frango que tem tanta proteína, fora os outros alimentos que também tem um pouquinho de proteína. Então, não tem por que comer grandes quantidades. Ainda mais carne vermelha, que é misturada. Proteína e gordura. Gordura é 9 calorias por grama. O negócio fica super calórico, entendeu? Sim. Então, não tem necessidade... Pode falar. Não, eu falei, não tem necessidade de comer grandes quantidades de carne. Não. Tipo assim, a gente aprende na faculdade, tá? 60% de carboidrato, a maior parte de carboidrato. Só que ultimamente eu tenho trabalhado bastante com 30 e 30. Tipo, as mesmas proporções, carboidrato, proteína e gordura. Mas assim, gente, não tem necessidade de se entupir de proteína. E ainda mais tem gente que usa suplemento por cima. Seu cocô vai sair enriquecido. Só isso. Que eu acho assim, acho que vale ressaltar o quê? Qual que é o objetivo do paciente? Se o paciente está numa dieta
para hipertrofia, ganho de massa muscular, ele vai ter que comer sim um pouco mais de proteína. Porém, a nutricionista vai calcular e vai orientar. Às vezes o paciente não quer fazer uso de suplementação. Então, a gente vai usar a proteína que vem do alimento para ajudar nesse aumento desse músculo após o exercício. Então, por isso que é muito individualizado. Por isso que a gente não pode ficar aqui dando, funciona. Não, a gente orienta, só que eu preciso de análise do meu paciente para saber o que eu vou trabalhar com ele. Exatamente. Ó, Joyce, a Marília